Olá, meus amigos queridos. Olha eu aqui de novo. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de vídeos a respeito de preleções em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E que Jesus nos ajude a transmitir credibilidade, essa credibilidade que nós precisamos hoje em dia a respeito dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos abordar, ou estamos abordando, o capítulo 14, itens de 1 a 9. E o tema, olha, honrai vosso pai e honrai vossa mãe. E esse honrai vosso pai, honrai vossa mãe, é um tema ou um item milenar, antes de Jesus, que corresponde aos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Qual é o verdadeiro sentido do mandamento honrai vosso pai e honrai vossa mãe? Tão importante que Lucas registrou no capítulo 18, versículo 20. Né? Então, qual é o verdadeiro sentido? Nesse capítulo encerra toda a obrigação dos filhos perante os pais, traduzido pelo amor, pelo respeito, atenção, submissão que com eles devemos dar. E honrar pai e mãe é uma virtude a ser colocada em prática hoje em dia, que não deveremos nunca esquecer ou deixar para o segundo plano. Kardec traduz que é uma consequência natural da caridade e do amor ao próximo. Diz ele e entende que não podemos dizer que amamos o próximo sem primeiro honrar nossos pais e nossas mães, quer dizer, amar nossos pais e nossas mães. Esse é um tema muito sensível, acredito, porque cada um de nós temos uma história de vida que, por vezes, quando nós falamos esse tema, toca no coração de alguém ou de alguma pessoa. E todos na vida familiar referente a pai e mãe têm lembranças boas e por vezes não, né? Talvez um passado que envolva a deserção, o abandono, o esfacelamento familiar e que hoje nos traz sentimentos diversos. Será que não poderia ser diferente? Mas diferente como? É por isso que não poderia passar despercebido de Kardec esse tema. Porque honrar nossos pais, nós vamos colocar em evidência um sentimento que se intitula piedade. É? Todos nós devemos ter piedade do nosso próximo. Mas esse mais próximo é uma piedade específica que nós falamos, piedade filial. E a piedade é uma das características que deveremos cultivar em nossos corações em todas as situações na vida. Mas a piedade filial, como podemos entender a esse respeito? Como? Honrar pai e mãe não é somente respeitá-lo, assisti-lo nas necessidades materiais, não. Mas ser caso de solicitude com eles, como eles nos fizeram na nossa infância, aqueles cuidados especiais, assim como fazemos com os nossos filhos em tenra idade, que em sua criação perdemos noites e noites sem cessar, com aqueles cuidadinhos especiais, né? E na sua infância, com os nossos filhos, educá-lo para o mundo, podando as suas más inclinações. Ainda mais quando os nossos pais não têm recurso suficiente, né, por vezes, sem vitalidade para sobreviver com as suas próprias energias. Aí temos encará-los como se fosse uma criança.
Não é só construir um quartinho no fundo do quintal e não deixá-lo morrer de fome, mas alimentando verdadeiramente como um ser humano, com amor, devotamento, diálogo, sentimentos bons, toque de respeito, aquele ombro mais amigo, ou muito amigo. Quando não colocamos em uma casa que cuida de pessoas idosas, cujas pessoas nada têm a ver com, com nossos pais, nada a ver com o seu passado. Perante Deus, nosso Criador, qual a razão desse forte dever que nos impõe a levar avante esse respeito? No geral, na procriação humana, a missão dos pais é dar origem à vida material, à descendência, à hereditariedade da matéria. É uma misericórdia de Deus e uma missão profunda de ser pai. Mas o pai tem que entender o seguinte: do corpo procede o corpo, mas o espírito não. Essa missão de ganhar uma vida e um corpo material representa uma dívida impagável a quem nos proporciona esse momento passageiro nesse planeta. Assim devemos entender que o processo espiritual, se o corpo procede do corpo, o espírito que anima o corpo é de outra origem. Assim fica definido que o Pai não cria o espírito. Os filhos são espírito a quem estamos ligados e que precisam de apoio dos pais na presença terrena, na tenra infância, para progredir na prática do bem, encaminhá-los para o bem. E a inteligência maior, que é a causa primeira de todas as coisas, nosso Criador, Deus, quis que assim fosse a nossa passagem por esse orbe, formar famílias, tanto no plano espiritual como no plano material. O lar, a família, é o laboratório para quem aqui aporta, com uma missão no desenvolvimento intelecto-moral. Além da matéria, existe um orbe envolto da atmosfera fluídica do planeta, uma vida paralela, né? Colônias espirituais, cidades espirituais, na quais nós estamos ainda ligados por famílias, por afinidades. Enquanto nós não assimilarmos todos os conhecimentos e filtrar nossas pendências que nos fazem ser seres da terceira categoria, ou seja, imperfeitos, permanecemos imantados na irmandade espiritual desse planeta. Nesse mundo material, enquanto houver imperfeições no plano moral, estamos todos interligados um ao outro. Interligados na família, na cidade, no estado e no país, os quais nos causam sofrimento moral de todas as ordens quando não há afinidade geral. No aprendizado de amar ao próximo como a si mesmo, começando sempre pelo mais próximo, os nossos pais. Tratando da missão de ser pais, é verdade, certos pais menosprezam seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Mas, como aqui na Terra temos leis que são naturais, ou seja, a lei da ação e reação, não cabe aos filhos punir seus pais por alguns desajustes ou fraquezas. Mas devemos levar em consideração que por vezes viemos com uma missão em dar a vida somente para o corpo. E outro toma a posição de verdadeiros pais. E pai é quem cria. Pai é quem educa. Mas Deus, através de suas leis que são matemáticas,
vêm as consequências naturais para quem não se enquadra nas leis. Se a lei de Deus estabelece que devemos nos amar como lei, devemos ser indulgentes. Essa palavra indulgente é pouco conhecida, mas é muito abrangente. E como indulgente não cabe a discriminação, e o nosso dever é sempre retribuir o mal com o bem. Nunca maldizer quem lhes deu a possibilidade de vir a esse mundo, nunca. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que traduzem por sua afeição durante essa vida terrestre. Mas poderá ocorrer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, o que poderá notar pela complexidade de harmonia em seus relacionamentos na vida familiar. Agora, os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua desencarnação. Como, por exemplo, como segue que dois seres nascidos de pais diferentes tenham mais afinidade do que os nascidos do mesmo sangue. Como se explica isso? Só podemos entender tais problemas moral no entendimento da pluralidade das existências, na reencarnação. O fato é que podemos ter adversários do passado como filhos no presente, ou mesmo entre irmãos. Deus nos deu essa finalidade da família terrena para proporcionar reajustes com os relacionamentos entre os espíritos adversários do passado. Assim, atendendo aos reclames da lei de Deus, ajustes esses para que um dia a perfeição possa atingir um nível de amor universal. Aquele amor que Jesus sentia pelos irmãos terrenos. Assim como no nosso meio existem famílias que podemos definir famílias de parentelas corporais e as famílias cujas parentelas são espirituais. Então, são duas posições distintas. A família de origem corporal é aquela constituída pelos laços frágeis da consanguinidade. Consanguinidade da matéria, que pode se extinguir com o tempo muitas vezes, por ter pouca ou nenhuma ligação espiritual. Existem famílias com laços de parentelas espirituais que são fortalecidas pela purificação através das longas caminhadas, através das várias encarnações. São tentativas de se conviver e se perdoando uns aos outros. E família é a nossa estrutura espiritual. Sendo Jesus um espírito perfeito, ou seja, ele chegou a atingir esse amor universal. E existe uma passagem registrada em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35, que precisamos repensar e compreendê-la na sua essência espiritual. Quando Jesus estava em uma casa reunido com uma grande multidão, pregando, e a sua família material estava à sua procura, ou seja, seus parentes. E sua mãe e seus irmãos, estando ao lado de fora, pediram para alguém chamá-lo. E esse alguém foi avisar que sua mãe e seus pais, os seus pais, estavam lá à sua procura. Mas nesse instante o povo estava sentado ao seu redor. E Jesus disse-lhe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
e olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe, eis meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, de meu Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nessa passagem, nos dá a entender que nós precisamos compreender o que é família corporal e família espiritual. Então, certas palavras parecem estranhas sair da boca de Jesus, mas não são, não, tratando-se da ciência espiritual. Jesus era um espírito universal, é universal. No que tange seus irmãos, sabe-se que eles não tinham jamais simpatia por aquilo que Jesus fazia. Eles, espírito pouco avançados, não tinham uma compreensão da missão de Jesus. Eles achavam que a conduta de Jesus era bizarra perante a sociedade da época, né? E seus ensinamentos não tocavam no coração dos seus irmãos. Não havia significado. Mas, como irmão, havia um certo cuidado, né? Prevenção contra os inimigos. Mas entre família, ele viu mesmo que Jesus era um estranho. Quanto à sua mãe, digo, ninguém poderia contestar sua ternura pelos seus filhos ou por Jesus. Mas ela parecia também não ter tido uma ideia muito justa da missão de Jesus. Mas havia aquele sentimento maternal. Então, essa passagem serve muito para a reflexão de como deveremos encarar a vida material em relação à vida espiritual, na atual conjuntura. E com vistas na vida futura. E Jesus, nessa passagem, não negligenciou a ocasião de dar ensinamento para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. E hoje, temos condições de entender essa ciência. Nós temos mais o poder de observação, muitos acontecimentos estranhos que nos levam a compreender quem somos, né? Então, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. De uma vez que já foi dito que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. E não foi o pai quem criou o espírito, não. Como nada é por acaso, somos coprodutor de fornecer um envoltório corporal que deverá ajudar nossos irmãos, vindo de cima para baixo, a progredir nesse campo de provas e expiações. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, entre parentes próximos, são mais frequentes e geralmente já são unidos, como já dito atrás, por relacionamentos anteriores, traduzidos nas suas afeições terrestres. Mas pode ocorrer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias anteriores para lhes servir de provas no conjunto familiar. Muitas provas. E essa hostilidade entre parentes que nós vemos hoje está claramente expressa na narrativa de Marcos quando estavam à procura de Jesus, dizendo aos seus familiares, né, que Jesus estava fora de si, que ele havia perdido o espírito. Mas se uma família está unida pelo amor, devido muitas tentativas, pode também estar unidas pelos laços da dor. Amigos estranhos procurando se agrupar para se corrigir. Tudo depende do estágio do grupo familiar que estão em matéria. Tudo depende do estágio e da quantidade entre eles
para se conviver perdoando. Os laços que existem entre um e outro são complexos, muito complexos. Cada qual desenvolve no universo familiar uma missão. A missão de pai, a missão de filho, a missão de mãe, né? E o lado moral é a meta a ser atingida. E nós temos uma filosofia social. A educação vem de casa. E por vezes um filho vem para o equilíbrio familiar. Às vezes o filho, como já estamos comentando, tem muito mais evolução do que pai e mãe. E demonstra na vida espiritual um equilíbrio. Como a busca da perfeição é a meta estabelecida pelo nosso Criador, fomos criados incompletos. E que nós predomina no campo moral, por vezes, ou a maioria das vezes, é o egoísmo. E um filho pode, por vezes, agir de uma forma ingrata com seus pais. E a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Daí a razão da revolta, como observamos dos filhos em relação aos pais, por vezes, um sentimento de caráter odioso. E sob a luz do enfoque espírita, especialmente, vamos encarar esse problema na lei de causa e efeito. Sim. Porque quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza de ser, e volta para o espaço a se aperfeiçoar, ou fazer uma grande reflexão, ou então mesmo até ficar estacionário, até que queira ver verdadeiramente a luz de um futuro promissor. E assim, querer voltar para uma reencarnação, para buscar com clareza aquilo que eles não entenderam na encarnação anterior. Alguns partiram da Terra carregando ódios poderosos, desejo de vingança, muito insatisfeitos, deixando desafetos. Mas no plano espiritual reconhecem os efeitos de suas paixões, compreendem que ir para Deus ou buscar a felicidade, a senha é a prática da caridade. E não existe caridade sem o esquecimento dos ultrajes, das injúrias, dos ódios no coração. E na espiritualidade, eles podem refletir essa situação, porque eles têm a eternidade toda para refletir. Enfim, depois de alguns anos, ou não de reflexões, meditações e preces, o espírito pode acordar para a realidade e começar a se preparar para a volta, voltar novamente. Qual a prova ou quais serão? Eles pedem aos espíritos superiores encarregados de transmitirem as ordens supremas para voltarem um corpo na terra em uma família. Qual será, pois, a sua conduta em uma nova família? Aprender a perdoar, aprender a se tolerar aqueles que no passado foram seus supostos adversários ou inimigos ferrenhos. Assim, como companheiros de jornada, poderão esquecer as mágoas até do passado, tornando-se verdadeiros amigos, elaborando entre si aquele amor universal. Por aí se explica esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar nessa existência a sua conduta dentro da família em relação aos pais. Santo Agostinho nos esclarece em mensagens assim. Vamos repetir novamente para dar credibilidade, porque Santo Agostinho é um espírito de alta categoria espiritual. Que ele diz assim:
Amigos da terra, quando produzis corpos, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E sabei que vossos deveres é colocar todo amor em aproximar essa alma de Deus. Pais e mães, não rejeiteis, pois, a criança de berço que os repele, nem aquele que vos paga com ingratidão. Abraçai vossos filhos, que vos causam desgostos, e dizei: um de nós foi o culpado. Chega o dia que o culpado está cansado de sofrer e que seu orgulho está, enfim, domado. Então que Deus abre os braços paternais ao filho pródigo que se ajoelha diante da verdade. Então as fortes provas são início de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita, por amor de Deus, a resignação. Diz Santo Agostinho que assim as famílias no mundo terrestre vão se agrupando e com o tempo vão se tornando homogêneas, tornando-se verdadeiras famílias. São famílias espirituais, né? E Deus permite que os espíritos menos evoluídos venham se reencarnar entre essas famílias já um tanto perfeitas, para usufruir dos conselhos, da convivência, no interesse do seu adiantamento. Mas, mais tarde, no mundo espiritual, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio, do atraso espiritual. É assim, meus amigos, vamos ter fé e forças no convívio familiar, muita tolerância, paciência, perdão. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. Cada um de nós somos seres únicos, que temos valores diferentes, mas Deus não faz prova acima das nossas forças, aquela que pede para aquele que pede para retornar. Pedindo para retornar é porque Deus nos dá a possibilidade de enfrentar todas as situações que nos levam ao desespero. E assim, a família é a estrutura da alma, tanto aqui no plano material, quanto no plano espiritual, para que um dia possamos ser verdadeiros irmãos universais. A minha gratidão, meu muito obrigado. Se por acaso essas explicações foram úteis para vocês, compartilhem, que tem muita gente precisando desses esclarecimentos, porque viver em família hoje não é fácil, mas pode ser muito mais fácil se nós compreendermos do quem somos, o porquê viemos por aqui. Meu muito obrigado.